Esposa Excelente, capítulo 9. Amor, a escolha da esposa. Como conselheira de mulheres, ouço-as dizer com frequência: já não amo o meu marido. Já nos amamos muito, mas tudo mudou. Depois de algum tempo a conversar, percebo que o que ela quer dizer, na maioria das vezes, é: aqueles sentimentos românticos que eu tinha acabaram. O que eu sinto agora é mágoa, ressentimento, frustração, medo ou amor por outro homem. A mulher que diz que já não ama mais o seu marido cria um dilema para si mesma, porque os crentes tendem a amar os outros. Amar os outros é tão importante que o Senhor Jesus ensinou que o segundo maior mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. O marido é a pessoa mais próxima da mulher. Sendo assim, amar o marido é algo que as mulheres devem fazer. Visto que a maioria das esposas amava o seu marido quando se casaram, o que é que aconteceu com aquele amor? Se analisarmos biblicamente cada situação, muitas delas enquadram-se numa das 3 categorias de pecado que destroem o amor: egoísmo, 1 Coríntios 13:5, ressentimento, 1 Coríntios 13:5, ou medo, 1 João 4:18. Com frequência, o que acontece é uma combinação desses fatores. Contudo, independentemente do que tenha acontecido e de como a esposa se sinta, Deus pode operar na vida dela e do seu marido, concedendo-lhes um amor pelo outro que eles jamais sonhariam ser possível. O amor de Deus é justo e altruísta. Quando o amor de Deus é expressado entre o marido e a esposa, estes experimentam com frequência sentimentos compassivos e doçura entre si. O amor bíblico pode aproximar o casal num laço íntimo mais duradouro do que tudo que a intensidade dos primeiros dias de paixão trouxeram. O laço de amor entre o marido e a esposa é especial por causa da intimidade de serem uma só carne, uma bênção que lhes foi dada por Deus. Gênesis 2:24. E, ainda que o marido não retribua com amor, amar deve ser a escolha da esposa por causa do mandamento de Cristo. Deus utiliza inúmeras maneiras para indicar às esposas a sua responsabilidade de amar o marido. O amor da esposa pelo seu marido. Princípios bíblicos. Princípio 1. As esposas devem amar os seus maridos. Na Bíblia, há um mandamento geral dado a todos os crentes para amarem os outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:34 e 35. Neste versículo, o substantivo grego que significa amor é ágape. O verbo é agapau. O amor, ágape, é uma atitude de Deus para com seu filho e para com a raça humana em geral. É amor sacrificial, amor doador. Ágape é a vontade de Deus para os crentes em relação à atitude de uns para com os outros, assim como sua atitude para com todos os homens. Noutras palavras, é um amor que se dá aos outros, mesmo que nunca seja retribuído. A forma substantiva ágape é, em primeiro lugar, uma atitude. A forma verbal agapau descreve primariamente uma ação prática. Em ambas as formas, é uma escolha que temos o dever de fazer. A falta de amor agapau pode ser observada no exemplo da esposa que fica zangada com o seu marido. À medida que a intensidade da sua raiva aumenta, ela começa a gritar e a atirar coisas. No meio de toda essa agressão, a campainha toca. Ela dirige-se à porta e, quando abre, ali está o seu pastor. Ela sorri-lhe e diz com alegria: "Olá!" É provável que ela não se tenha sentido cordialmente disposta a isso. Observe, se ela realmente estava ou não a demonstrar amor ágape, isso dependia das suas ações exteriores e motivações. Contudo, ela, ao menos exteriormente, escolheu demonstrar amor ao pastor, uma vez que o amor é benigno, não se conduz inconvenientemente. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, parte A, e versículo 5, parte A. A questão é que essa esposa poderia ter escolhido demonstrar amor ao marido da mesma forma que o fez ao pastor, independentemente de se sentir inclinada a fazê-lo ou não. O amor cristão está num plano mais elevado do que o amor humano. Ele veio do Deus de amor para nós. W.E. Vine descreve o amor ágape da seguinte maneira: o amor cristão não é um impulso dos sentimentos, não acontece por inclinação natural, nem se doa apenas àqueles com os quais se descobre alguma afinidade.
O amor procura uma oportunidade de fazer o bem a todos. É um amor prático, de uma pessoa para com a outra. A esposa deve amar o seu marido porque todos os crentes tendem a amar uns aos outros. Ela também é ensinada indiretamente em Tito 2:3-4 a amar o marido. Quanto às mulheres idosas, que sejam sérias em seu proceder, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido. Nesta passagem, a palavra grega traduzida por amar o marido é philandros, que significa literalmente amor de homem. Vem de duas palavras gregas, philéu e andros. De acordo com o dicionário Vine, philéu representa mais propriamente afeição terna, gentileza. Andros é a palavra que significa homem ou marido. Nesse contexto, philandros é corretamente traduzida como amar o marido. A esposa pode, em termos práticos, expressar afeição terna ao marido de vários modos, os quais veremos mais adiante neste capítulo. Um incidente particular que se destaca para mim aconteceu logo depois que a nossa filha deu à luz às gêmeas. Eu estava na casa da Ana a cuidar dela. Os bebês estavam a dormir nos seus berços. Sanford, o meu marido, passou lá depois do trabalho para ajudar. A primeira coisa que ele fez foi entrar no quarto dos bebês, apoiar-se sobre cada berço e estudar os bebês por um longo tempo. Fui atrás dele e vi-o a observá-los. Enquanto os meus olhos se enchiam de lágrimas, pensei, ele é tão querido para mim. Mais tarde, contei-lhe o que estivera a pensar e apreciei o momento que Deus nos havia dado. Isso foi amor philandros, por causa da afeição terna que pensei e senti. Há outro modo bastante especial de descrever o amor entre marido e esposa. Eles devem tornar-se uma só carne. Gênesis 2:24. Contudo, ainda que envolva a união física, o amor, uma só carne, em primeiro lugar, consiste num laço emocional, que nasce da revelação de si mesmo ao outro. Antes da queda, Adão e Eva experimentavam entre si uma intimidade completa, pois estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2:25. Desde a queda, maridos e esposas têm o potencial para recuperar, por meio de Cristo, a intimidade e a unidade que Adão e Eva possuíam antes de pecar. Ser uma só carne é um dom especial de Deus. As esposas também devem amar o marido como seu próximo mais íntimo. O Senhor Jesus deixou claro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Compare o quanto se esforça para demonstrar amor às suas amigas com o esforço que faz para demonstrar amor ao seu marido. Ele é o seu próximo mais chegado. Ele deve vir primeiro. As esposas não têm apenas de amar o marido como a pessoa mais próxima, mas também como uma manifestação da graça de Deus. A graça de Deus, nesse sentido, é o favor divino concedido aos crentes para os capacitar a viverem a vida cristã. Jerry Bridges explica a graça de Deus aos crentes como algo que inclui dois significados complementares e relacionados. O primeiro é o favor imerecido de Deus a nós por meio de Cristo, por quem a salvação e todas as outras bênçãos nos são concedidas gratuitamente. O segundo é a assistência divina a nós, por meio do Espírito Santo. Obviamente, o segundo significado está encerrado no primeiro, porque a assistência do Espírito é uma de todas as outras bênçãos que nos são dadas por meio de Cristo. Mesmo sob as mais dolorosas circunstâncias, você pode demonstrar amor ao seu marido, pois o Senhor diz, a minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. Se você é crente, Deus dar-lhe-á poder sobrenatural, graça, para demonstrar ao seu marido, desde que lhe obedeça. Tenha pensamentos amáveis e pratique ações amorosas. Lembre-se que, às vezes, terá de ir diretamente contra os seus sentimentos. O amor que vem de Deus não é um sentimento, é uma escolha. Pensar de maneira objetiva, biblicamente, e não de maneira subjetiva, baseada em sentimentos, ajudá-la a demonstrar amor. Você faz isso renovando a sua mente com a Escritura, à medida que estuda, medita, memoriza e pensa na palavra. O apóstolo Paulo diz-nos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovai-vos no espírito do vosso entendimento. Romanos 12:2 e Efésios 4:23. Isso não acontece de forma passiva. Você precisa de exercitar essas virtudes.
Aqui estão alguns exemplos de pensamentos antibíblicos errados comparados com pensamentos bíblicos corretos. Um é pecaminoso, o outro é amoroso. Pensamentos antibíblicos errados. Não o amo mais. Pensamentos bíblicos corretos. Não sinto amor neste momento, mas Deus mudará meus sentimentos à medida que aprendo a pensar e agir de modo amoroso. Pensamentos errados. Não vou viver uma mentira e ser hipócrita. Se eu o deixar, pelo menos estarei a ser honesta. Pensamentos bíblicos corretos. Nunca sou hipócrita quando obedeço a Deus, em vez de obedecer aos meus sentimentos. Pensamentos antibíblicos errados. Ele nunca mudará. Pensamentos corretos. Somente Deus pode saber se ele mudará ou não. Comprometo-me a amá-lo independente de sentir vontade ou não. A esposa tem de amar o marido. De fato, isso é tão importante que Deus aborda este assunto de vários ângulos. As mulheres mais idosas devem ensinar e encorajar as mais jovens a amarem o marido. A esposa deve amar o marido, revelando-se a ele num laço íntimo, físico e emocional de uma só carne. A esposa deve amar o marido como seu próximo mais achegado. O amor é uma manifestação da graça de Deus. Infelizmente, há muitas reações antibíblicas que destroem o amor. Uma delas é o egoísmo. Princípio 2. O egoísmo é uma barreira para o amor. Todas as pessoas são egoístas por natureza. Elas já chegam a este mundo egoístas. Não é necessário observar por muito tempo para perceber que um bebê só se preocupa consigo mesmo. As crianças pequenas prestam atenção a si mesmas enquanto disputam entre os brinquedos e a atenção da mãe. Os adolescentes são conhecidos pela sua concentração em si mesmos e por se colocarem em primeiro plano. Os adultos, infelizmente, não são diferentes. Anseiam satisfazer as suas necessidades, sentir-se bem consigo mesmos e defender os seus direitos. Na nossa cultura hedonista e narcisista, é revolucionário ouvir alguém dizer: negue-se a si mesmo ou dê preferência aos outros. Todavia, é exatamente isso que Deus diz que devemos fazer. É um paradoxo. Noutras palavras, temos de fazer o oposto daquilo que parece lógico. Para ter a alegria, a felicidade e a realização que deseja, você deve colocar-se de lado e dar prioridade a Deus e aos outros. Quanto aos relacionamentos humanos, deve colocar o seu marido em primeiro plano. No que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, glorifique-o de todo o seu coração, mesmo quando as coisas não acontecem da forma que deseja. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, versículos 3 e 4. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 10. Expressando de modo claro e simples, a esposa deve demonstrar amor ao marido, dando-lhe prioridade. Ela deve pensar: o amor não procura os seus interesses. 1 Coríntios 13, 5. Posso demonstrar amor ao meu marido se ceder nessa questão. À medida que der preferência ao seu marido e se revestir do amor, veja o princípio 5, estará a amar o seu marido em lugar de ser egoísta. A essa altura, você já deve estar boquiaberta a pensar: se eu fizer isso, ele vai fazer de mim um capacho. Durante esses anos, ele tem sido extremamente egoísta. Pode ser que a sua preocupação seja válida, mas os crentes têm de contrariar o mal com bênçãos e repreensão, e não com mais egoísmo e mal. Deus quer que você trate o egoísmo do seu marido biblicamente. Veja o capítulo 14 para detalhes práticos. No entanto, tem de ser generosa, ainda que ele seja sempre egoísta. Lembre-se de não tem que se sentir inclinada a ser generosa. Você só tem de praticar a generosidade. Quando surgem circunstâncias em que o seu marido quer fazer uma coisa e você quer fazer outra, expresse a sua opinião. Se ainda assim ele continuar a querer fazer algo à maneira dele, diga a si mesmo: o amor não procura os seus interesses. 1 Coríntios 13, 5. Posso demonstrar-lhe amor considerando-o mais importante do que eu e deixando-o fazer as coisas à maneira dele. Como conselheira, conversei com várias mulheres que eram egoístas. Durante o aconselhamento, quando as questionava, descobria que elas mantinham certas crenças seculares a respeito do amor. Crenças como essas: o amor é romance e sentimentos.
O amor é incondicional a ponto de aceitar até um comportamento pecaminoso, ou amar é ter as minhas necessidades supridas. Com frequência, as senhoras que aconselhavam-se comigo admitiam que muitas vezes sonhavam acordadas com outro homem sendo romântico com elas. Suas crenças sobre amor só serviam para encorajar as concupiscências da carne. Infelizmente, anseios desse tipo nunca podem ser satisfeitos, uma vez que a nossa carne sempre vai querer mais e mais. Devemos nos vigiar contra esses pensamentos, especialmente porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 2 Timóteo 3:1-4. Basear o amor em romances e sentimentos é, na melhor das hipóteses, imaturidade. É egoísmo e sempre tem mais a ver com luxúria do que com amor. Romance é também uma das paixões consumistas de nosso país. Sentimentos são sempre algo frustrante. Isso me lembra algo semelhante a uma criança que tem expectativas irreais a respeito do Natal e sempre fica decepcionada. Do mesmo modo que eu nunca ganhei o pônei que ansiava ter, a maioria das mulheres nunca terá o romance que deseja. É muito melhor pensar como posso demonstrar amor, o amor é paciente, etc., do que como posso receber amor. Talvez você tenha sido influenciada pelo modo como o mundo pensa a respeito do amor. Se é assim, adote a visão bíblica de que o amor é paciente, não procura os seus interesses, é benigno e etc. Conforme você muda seu pensamento, suas expectativas mudarão. Outra visão errada é a de que o marido é incondicional. É comum tanto o marido como a esposa acreditarem que devem ser amados incondicionalmente. O que em geral significa que, embora um dos cônjuges esteja pecando, o outro deve aceitar aquele comportamento pecaminoso sem tentar restabelecer o pecador a um relacionamento correto com Deus. Não obstante, ignorar um pecado contínuo nunca é uma atitude amorosa, porque o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 1 Coríntios 13:6. Para mais informações, veja o capítulo 5. Observe, o amor bíblico é incondicional no sentido de que o amor os obriga, comumente, a permanecerem casados e continuarem a demonstrar amor, ainda que o outro nunca mude. Lembre-se de que, se tem tido pensamentos errados a respeito do que é verdadeiro amor, você é responsável diante de Deus por mudar seu modo de pensar. Romanos 12:2, 2 Coríntios 10:5. Sempre que alguém tem uma filosofia de vida baseada em minhas necessidades, está propenso a cair na armadilha de não ser amoroso e de ser egoísta, fútil ou orgulhoso. Considere o apóstolo Paulo ou o Senhor Jesus Cristo. Nenhum nem outro teve suprida a sua necessidade de ser amado por alguém. Ainda assim, ambos continuaram a demonstrar amor a Deus e aos outros. Seu foco estava naquilo que Deus queria que eles fizessem. Esta era a alegria e até mesmo a satisfação deles. Por outro lado, nós, por natureza, somos amantes de nós mesmos. Se você luta com o fato de não ser amoroso e tem a visão errada do amor, talvez você esteja anelando pelo tipo de amor errado. Portanto, há um ídolo em seu coração. Outros ídolos típicos são independência, ser tratada justamente, ter a aprovação e a concordância de seu marido, romance e entusiasmo, ter um marido e uma família que servem ao Senhor. Como já tratamos dos ídolos do coração, capítulo 7, não repetirei o assunto. Entretanto, se o seu coração almeja a coisa errada, você certamente se decepcionará. Arrependa-se do ídolo em seu coração. O arrependimento lhe será mais fácil se você não fizer provisão para a carne. Romanos 13:14. Provisões carnais incluem aqueles prazeres que estimulam seus desejos sensuais e egocêntricos e reforçam uma visão antibíblica e mundana do amor, tais como novelas, livros de romance, masturbação ou fantasias. Você tem de parar de satisfazer a carne, se deseja amar seu marido e não a si mesma. O egoísmo não é o único impedimento para o amor bíblico. A amargura também é um obstáculo para o amor. Princípio 3. A amargura é uma barreira para o amor. Muitas esposas que aconselhei me diziam que não estavam amarguradas, e sim apenas magoadas. Gentilmente explicava-lhes que magoada e ressentida é, em geral, como uma pessoa se sente quando está amargurada. Existem vários sinais comuns de amargura. Enquanto lê a lista a seguir, pergunte a si mesmo se está manifestando algum desses sinais. Sinais comuns de amargura: fofoca e difamação. Quando a esposa reclama, fala mal e difama seu marido, contaminando a outros. Ela não tem nada ou quase nada de bom para falar dele. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12:15-17. Ingratidão e reclamação.
A esposa não é grata a seu marido. Ela murmura consigo mesma e reclama dele aos outros. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Filipenses 2,14. Julgar motivos. O que quer que ele faça é suspeito aos olhos dela. Mesmo que ele faça alguma coisa boa, ela pensa que não houve motivo. Por exemplo, ele só fez aquilo para parecer bom diante de seus pais. Sei que aquele gesto pareceu bom, mas não foi bem isso que ele quis dizer. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios 4:5. Egocentrismo. A esposa gasta muito tempo pensando em si mesma. Ela é muito absorta em si mesma. Focaliza-se em si mesma e nas suas próprias mágoas. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Filipenses 2,4. Tristeza excessiva. A dor e a mágoa enchem o coração, transbordando até tirar toda a alegria, paz e amor que ela costumava ter, podendo algumas vezes até deixá-la abatida. Porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. João 16,6. Vingança. A esposa procura meios de evitar o marido. Talvez ela saia quando ele chega em casa, fique com um semblante sombrio ou o receba com frieza. Ela está devolvendo o que ele lhe fez. Não tornei a ninguém mal por mal, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Romanos 12, 17 e 19. Remoer. A esposa fica remoendo aquilo que seu marido fez. Ela pensa naquilo com frequência e recorda algo repetidamente em seus pensamentos. O amor não se ressente do mal. 1 Coríntios 13, 5. Perda da alegria. A esposa tem pouco ou nenhum deleite em seu relacionamento com o Senhor. Por causa de seu pecado, em lugar da paz e da alegria de Deus, ela experimenta intensa dor emocional e infelicidade. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Salmo 119, 47. Uma atitude crítica e julgadora. É difícil para a esposa tirar o foco daquilo que seu marido fez errado e colocá-lo no que ela tem feito errado. Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Mateus 7, 5. Se o seu marido lhe feriu, seria útil que você refletisse sobre quais problemas em seu casamento são responsabilidade dele e quais são a sua parte. Por exemplo, suponha que você acredite que, nos problemas de seu casamento, 40% da culpa é sua e 60% de seu marido. Essa porcentagem pode ser ilustrada como no quadro a seguir. Mas Deus deseja que você comece a lidar biblicamente com sua amargura, assumindo 100% de responsabilidade pelos seus 40% de culpa. Foi isso que o Senhor Jesus quis dizer quando falou: tira primeiro a trave de teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Mateus 7,5. Algo que auxilia na identificação do seu pecado é fazer o estudo bíblico despojar-se e revestir-se, incluso no apêndice deste livro. Procure uma mulher crente que tenha maturidade espiritual e peça-lhe que se torne responsável por você e a ajude a lidar com seu próprio pecado. Deus ajudará se você pedir. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 15 e 16. Também recomendo que você leia o Salmo 139, versículos 23 e 24, e faça a oração que está contida nesses versos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Tirar a trave de seu olho é o ponto de partida para arrepender-se da amargura. O próximo passo é estudar a doutrina da amargura e reagir corretamente. A doutrina da amargura. A amargura aumenta quando você se ressente do mal. 1 Coríntios 13, 5. Em outras palavras, ao pensar nas coisas más e prejudiciais que seu marido fez, você está alimentando a amargura. Talvez você seja como muitas mulheres que se assentam e ficam remoendo o que aconteceu, ou ficam acordadas durante a noite, repassando em sua mente tudo o que aconteceu do começo ao fim. Em geral, Deus não faz parte desse cenário, a não ser que você esteja culpando a Deus ou irada com ele. Se você ficar pensando no que seu marido fez, sua dor emocional se intensificará demasiadamente, tornando-se às vezes algo aparentemente insuportável. Você vai começar a sentir-se como o profeta Jeremias. Veja como ele expressou a sua amargura.
Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lamentações 3, versículos 17 e 18. É um estado terrivelmente triste não ter mais forças, nem felicidade, nem paz, nem esperança. Nessa altura, sua dor emocional se intensifica e seu pecado provavelmente se multiplicará. Além da amargura, você começa a ter maus pensamentos e a expressar cólera, ira, gritaria, blasfêmia e possivelmente malícia. Efésios 4:31. A essa altura, seu marido estará impossibilitado de fazer qualquer coisa certa a seus olhos, ainda que ele esteja tentando. O autor da carta aos Hebreus expressou isso da seguinte maneira: atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12:15. Esteja certa de que, se não se arrepender, seu pecado contaminará a outros. Sua amargura vai ferir seus filhos, isso sem mencionar seu pecado contra Deus. Em vez de ferir os outros e pecar contra Deus, você pode arrepender-se, pedindo perdão a Deus e ao seu marido. 1 João 1:9. Deus é fiel e a perdoará e purificará de toda a injustiça. Ao pedir perdão ao seu marido, tenha em mente que você está se concentrando em assumir 100% da responsabilidade pelos seus 40% de erro. Mais tarde, veremos como reagir biblicamente aos 60% dele. Você eliminará seus sentimentos de amargura à medida que purificar sua consciência e começar a andar a segunda milha, ou seja, fazer algo extra e bem especial para o seu marido. Isso significa ir além de sua chamada ao dever. O Senhor Jesus disse: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5:41. Seu marido pode não merecer que você ande a segunda milha, mas de qualquer maneira, faça-o. Faça algo de que ele realmente goste, tal como preparar sua refeição predileta, massagear suas costas ou comprar-lhe um presente, embrulhando-o num lindo papel. Pense naquilo que você gostaria que ele lhe fizesse, e então faça ele. Ponha em prática a exortação do Senhor Jesus. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Mateus 7:12. Nunca é fácil ir contra os sentimentos e andar a segunda milha, mas essa é uma atitude necessária para vencer o sentimento de amargura. Deus a ajudará à medida que você reagir corretamente às circunstâncias difíceis. Enquanto anda a segunda milha, tenha em mente que você não deve pagar mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizer. 1 Pedro 3:9. Também não deve se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Romanos 12:21. Deus quer que você retribua com o bem e não com o mal. Coloque isso em prática. Quanto mais intensamente você sofrer, maior a necessidade de uma retribuição abençoadora. Consequentemente, sua dor emocional cessará e você estará glorificando imensamente a Deus, se o seu intuito é obedecer e agradar a Deus. Confessar a amargura, purificar a consciência e bendizer darão grandes resultados, mas, além disso, você deve se despojar da amargura, revestindo-se de pensamentos benignos, compassivos e perdoadores. Leia e considere cuidadosamente esse texto. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:31 e 32. De que modo uma pessoa se torna benigna, compassiva e perdoadora? Tudo começa com o que ela pensa. Estude cuidadosamente os seguintes exemplos da tabela a seguir. Do primeiro lado, pensamentos amargurados, e ao lado, pensamentos benignos, compassivos e perdoadores. Pensamentos amargurados. Ele não me ama, ele só ama a si mesmo. O correto é: ele não demonstra amor como deveria, mas sua capacidade de amor pode aumentar. Colossenses 3:14. Como ele ousa voltar mal-humorado do trabalho e descontar em mim? Talvez ele esteja se sentindo pressionado no trabalho. Efésios 4:31 e 32. Faço tanto por ele e vejo o que recebo em troca. Imagino que posso fazer algo diferente para tornar isso mais fácil para ele. Filipenses 2, 3 e 4. Ele só está pensando em si mesmo. Talvez ele não esteja se sentindo bem hoje. Colossenses 3, 12. Ele é estúpido, não vou falar com ele novamente.
Talvez ele tenha entendido mal o que eu quis dizer. Efésios 4, 1, 3. Não posso acreditar no que ele decidiu, que ridículo. Talvez ele tenha informações que eu não tenho. 1 Coríntios 4, 5. Não posso acreditar no que ele me fez. O que ele tem feito é difícil, mas Deus me concederá graça para superar isso. 1 Coríntios 10, 13. Nunca o perdoarei. Depois de tudo que o Senhor me perdoou, isso é o mínimo que posso fazer. Mateus 18, 32 e 33. Ele nunca mudará. Pela graça de Deus, ele pode mudar. 1 Coríntios 6, 11. Isso vai além do que posso suportar. Não há esperança. Não há nada que tenha acontecido que Deus não possa perdoar, que eu não possa perdoar e que não possamos modificar juntos. 1 João 1, 9. Ele fez aquilo de propósito para me ferir. Somente Deus pode saber por que ele o fez. A minha responsabilidade é crer no melhor. 1 Coríntios 13, 7. Ele deveria ter entendido melhor. Como ele poderia saber? Eu nunca lhe contei, ele não pode ler minha mente. Efésios 4, 15. Vou mostrar-lhe como é. Retribuirei a ele com bênção. 1 Pedro 3, 9. Nunca devíamos ter nos casado. Ele é meu marido e estou comprometida com ele, não importa o que aconteça. Mateus 19, 6. Deus entende que não posso suportar isso. Deus me dará sabedoria e graça para continuar. Tiago 1,5. Orei a respeito disso e sinto paz em pedir o divórcio. Seria bom ter isso resolvido, mas estou comprometida em proceder do modo como Deus determinou. Colossenses 3:2. Queria que ele estivesse morto. Oro para que Deus tenha misericórdia dele e que ele se arrependa. 2 Pedro 3:9. Eu o odeio. Posso demonstrar-lhe amor independentemente de eu sentir vontade ou não. 1 Coríntios 13, 4-7. Ele me dá repulsa. Pensar nele me tocando me dá náuseas. O fato de meu marido querer ter sexo comigo é uma coisa boa. Posso mostrar-lhe amor concentrando-me em agradá-lo. 1 Coríntios 7, 3, 4. Como Deus pode deixar que ele fizesse isso comigo? Deus tem um propósito em tudo que estou sofrendo. Ele pode usar e usará isso para o meu bem e para a sua glória. Romanos 8, 28 e 29. Mantenha um diário de seus pensamentos de amargura. Cada vez que você ficar magoada ou ressentida, escreva seus pensamentos, palavra por palavra. Reflita sobre cada um deles e mude os pensamentos benignos, compassivos e perdoadores. Saiba que você estará mostrando amor a Deus e ao seu marido, à medida que vai levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, 5. Veja também Romanos 12, 2 e Filipenses 4, 8. Por fim, destrua sua lista de pensamentos de amargura para que ninguém seja ferido por seus pensamentos errados por tomarem conhecimento da lista. É importante que você veja sua amargura sob a perspectiva de Deus. Frequentemente, as esposas que aconselho são amarguradas. A amargura da esposa pode muito bem ser um pecado pior do que aquilo que o marido tenha feito, especialmente se ele está arrependido e ela não o perdoa. Sempre digo às senhoras que aconselho, não há nada que seu marido tenha feito que Deus não possa perdoar e que você não possa perdoar. Deixe-me repetir para enfatizar. Se você está amargurada e não perdoa, então está agindo de maneira maldosa. Temos de perdoar assim como fomos perdoadas. Mesmo as circunstâncias mais difíceis podem ser reconciliadas. Tenha em mente que os membros da igreja de Corinto eram um grupo de antigos beberrões, adúlteros, homossexuais, fornicadores, insultadores e etc. Todavia, Paulo escreveu sobre eles: tais fostes alguns de vós. 1 Coríntios 6, 9 e 11. Para entendermos a importância de perdoar e o que isso significa para Deus, considere Mateus 18, 22 a 35. Em Mateus 18, Jesus conta a história do servo que devia tanto que não poderia nunca pagar sua dívida. Ele implorou misericórdia e o seu senhor o perdoou. Este servo, no entanto, tinha um conservo que lhe devia uma pequena quantia. O seu conservo implorou-lhe por misericórdia e mais tempo, e prometeu pagar-lhe. Mas o servo credor não foi compassivo, não lhe perdoou a dívida e o lançou na prisão.
O senhor deste servo credor descobriu o que se passara e ficou irado. Em Mateus 18, 32 a 33, lemos que o Senhor lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? O Senhor, então, entregou-os aos torturadores. O que se segue é um aviso solene a todos nós. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Mateus 18, 35. Se você está amargurada, não é perdoadora e deve buscar arrependimento. Você pode estar pensando, como posso perdoá-lo se ele continua sendo infiel, irresponsável, enganoso, beberrão e descontrolado? Perceba que Deus providenciou muitos recursos para protegê-lo, se este é o caso. Veja o capítulo 14. Perceba também que perdão e confiança não são a mesma coisa. Há algumas circunstâncias nas quais você seria ingênua se confiasse em seu marido. Tenha cautela, uma vez que o simples dá crédito a toda a palavra. Provérbios 14, 15. Contudo, apesar disso, você deve perdoar e se esforçar pela reconciliação. Então, à medida que seu marido for mais e mais fiel, sua confiança nele aumentará. Por exemplo, o marido de uma das esposas que aconselhei tinha um problema de ira violenta. Ele ficava enfurecido, dizia coisas cruéis e vis e batia nela. Depois, ele sempre pedia desculpas. Por ser isso um padrão habitual na vida dele, ela lhe disse: Eu o perdoo, mas não confio em você. Por isso, um de nós terá de informar a liderança da igreja a respeito do seu problema com a ira. Você o fará ou devo eu fazê-lo? À medida que ele foi se submetendo à autoridade da igreja, a sua confiança nele começou a aumentar, gradativamente. Era a responsabilidade dele reconquistar a confiança dela. Era a responsabilidade dela arrepender-se de sua amargura e perdoá-lo. Quando o marido não coopera com a sua parte de responsabilidade, então a esposa deve beneficiar-se das outras formas de proteção explicadas no capítulo 12. Deixe-me sintetizar essa sessão sobre amargura com o seguinte exemplo. Suponha que você tenha sido ofendida por seu marido. Suponha que o que ele fez é mal, contudo não há base bíblica para divórcio. Pode ser que você acredite não ter feito absolutamente nada errado. A mágoa inicial que você sente não é absolutamente pecado. Qualquer um poderia ficar ofendido por aquilo que você acabou de experimentar. Mas o que você faz em seguida é crucial. Você pode escolher reagir à mágoa com humildade ou com orgulho. Veja o que acontece quando você reage com humildade e não com orgulho. Duas reações diferentes ao ser magoada. Orgulho. Sentimentos feridos. Como ele pôde ter feito isso comigo? Não há justo, nenhum sequer. Romanos 3,10. Leva a ira. Isso me deixa tão irada. O assolar a ira produz contenda. Provérbios 30, 33. Leva à amargura. Vou dizer-lhe que nunca o perdoarei. Malfeitores, os quais afiam a língua como espada e apontam com quais flechas palavras amargas. Salmo 64, 2 a 3. Rebelião. Vou me divorciar dele. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe de seu marido. 1 Coríntios 7, 10. Humildade. Sentimentos feridos. Senhor, que queres que eu faça? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que a si mesmo se humilhou. Filipenses 2, 5 e 8. Benigna, compassiva, perdoadora. Sinto-me triste por ele, pois sei que está em conflito. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, 32. Amorosa. Eu lhe demonstrarei amor não pensando no que ele fez. O amor não se ressente do mal. 1 Coríntios 13, 4, 5. Perdoadora. Eu o perdoarei. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lucas 17, 3 e 4. A amargura destrói o amor. Ela estimula sentimentos esmagadores. O pecado da amargura se espalha e magoa outras pessoas. Além disso, é um pecado grave contra Deus. A chave para arrepender-se do pecado de amargura é levar cativo todo pensamento, substituir aqueles pensamentos amargurados por pensamentos benignos, compassivos e perdoadores e caminhar a segunda milha. Na verdade, não há nada que seu marido tenha feito que você não possa perdoar. Se ele não é digno de confiança, pode reconquistar sua confiança. E, embora ele seja falho diante de Deus, você não tem de ser.
Se o seu coração está endurecido e amargurado, por que você não ora agora mesmo e inicia o processo de arrependimento? Planeje como poderá andar a segunda milha. Anote seus pensamentos de amargura e substitua-os por pensamentos piedosos. Se você está relutando em perdoar seu marido, medite em tudo que o Senhor já lhe perdoou. Qual será a sua oração? Princípio 4. O medo é uma barreira para o amor. O medo é uma batalha comum a muitas esposas. Uma pode temer não conseguir as coisas do seu jeito, outra pode estar vivendo com medo porque seu marido é irado e alcoólatra, etc. Em qualquer caso, o medo dificultará muito a sua tarefa de amá-lo. A chave bíblica para vencer o medo é confiar em Deus e amar seu marido. O rei Davi compôs um salmo sobre confiar em Deus quando se enfrenta a circunstâncias amedrontadoras. O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E, se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Salmo 27, versículo 1 e 3. A 3. Além de confiar em Deus, a esposa é ensinada, de modo específico, a viver praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro 3,6. Enquanto ela pratica o bem, demonstra amor a Deus por meio da obediência a Ele, assim como também demonstra amor ao marido. Veja também Mateus 22, 37 a 39. Se você tem medo de que seu marido morra ou a deixe ou abuse de você de algum modo terrível, a chave para vencer seu temor é confiar em Deus e amar seu marido. Para mais informações sobre vencer o medo, veja o capítulo 19. Princípio 5. A esposa deve revestir-se de amor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 12 a 14. Algumas pessoas parecem ser naturalmente mais amorosas que outras. Quer seja uma dessas pessoas, quer não, você é admoestado repetidamente na Escritura a seguir o amor e a andar em amor. Você faz isso sendo paciente, benigna, etc. Pondere cada uma das seguintes sugestões práticas sobre revestir-se de amor. Revestindo-se de amor. O amor é paciente. É normal que a esposa fique irritada quando as coisas não acontecem à sua maneira, quando algo interfere em seus planos ou quando ela não se sente bem. Contudo, por um ato do querer, ela pode ser paciente, quer sinta vontade, quer não. Desse modo, obedecer a Deus é uma escolha ativa, humilde e dependente, e o Espírito Santo a ajudará, derramando sobre ela a graça de Deus. Uma boa maneira de desenvolver a virtude da paciência é memorizar a Escritura e citá-la para si mesma, no momento em que se sentir que a irritação começa a surgir. Por exemplo, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Outro exemplo é agradecer a Deus por coisas especificamente irritantes, uma vez que a Escritura nos ordena: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Frequentemente, apenas diga para si mesma: o amor é paciente. Isso nos ajuda muito quando a tensão está se acumulando. Sentir-se impaciente ou frustrada são emoções que a esposa experimenta quando nutre ira pecaminosa e pensamentos egoístas. Ela deve confessar este pecado a Deus, uma vez que isso é uma atitude mental, antes de ser um pecado exterior. O amor é benigno. Ser bondosa é uma chave para criar uma atmosfera apropriada em casa. A benignidade é demonstrada num tom de voz gentil e em atitudes benignas. A benignidade atrai as pessoas a nós, assim como o criticismo e a rispidez as afastam. Isso não deveria ser uma surpresa, pois a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos 2,4. A esposa deve pensar em meios de expressar bondade ao marido. Por exemplo, seu marido fica irritado com um projeto que está tentando terminar, porque as instruções não são claras. Ela poderia dizer-lhe gentilmente: sinto muito que isso seja tão irritante. Há alguma coisa que eu possa fazer para tornar isso mais fácil para você? Um tom de voz gentil e atos bondosos podem ser possíveis por meio da graça de Deus. O amor não arde em ciúmes.
Ciúme é o medo de ser substituída por outra pessoa ou coisa. Pode ser uma preocupação válida ou um sofisma. 2 Coríntios 10:4. De qualquer forma, é egocentrismo e preocupação excessiva consigo mesma. Em lugar disso, a esposa pode demonstrar amor ficando alegre por seu marido e jogar futebol. Outro exemplo de demonstração de amor, ao invés de ciúmes, é ficar contente quando ele tiver a oportunidade de chegar mais cedo em casa e, na chegada dele, expressar sua alegria. A esposa que não é ciumenta demonstra amor a seu marido, de modo que ele não tenha uma recepção desagradável ao chegar em casa depois de trabalhar até mais tarde. Em vez de ter ciúmes, ela sente prazer porque ele finalmente está em casa. Se ela tem temores legítimos de ser substituída, deve reagir de maneira bíblica em vez de expressar um medo histérico e enciumado. O amor não se ufana. O amor não se envaidece. A palavra grega traduzida por ufana significa falar presunçosamente. Presunção é uma apreciação excessiva de seu próprio valor. Significa, muitas vezes, gabar-se de seu marido e de seu relacionamento. Algumas esposas tentam fazer com que as coisas pareçam melhores do que realmente são. Tomam por certo que merecem todas as coisas boas que seu marido faz. Pode ser que exista uma crença subentendida de que a esposa merece mais. Ao contrário disso, Deus quer que ela se glorie no Senhor. 2 Coríntios 10:17. Então, ela estará dando mérito reconhecido a Deus ao invés de gloriar-se em si mesma ou em seu marido com um coração orgulhoso. O amor não se ensoberbece. Um coração soberbo é cheio de arrogância. É difícil falar qualquer coisa a uma esposa arrogante. Ela é defensiva quando se discorda dela, é reprovada ou corrigida. Ela age de modo arrogante e sabe tudo quando está cheia de orgulho. Uma esposa orgulhosa magoa profundamente o seu marido. Em vez de ser arrogante, a esposa deve ser uma serva humilde para o marido e para os outros, ouvindo cuidadosamente a opinião dele e considerando a possibilidade de que esteja errada ou mal informada. Essas reações são um modo pelo qual a esposa demonstra amor ao marido. O amor não se conduz inconvenientemente. A esposa se conduz inconvenientemente ou de maneira rude quando desrespeita e não é submissa ao marido. Quando ela o desrespeita, está envergonhando. Uma esposa amorosa age de modo adequado e apropriado. Ela não reage baseada em seu humor. Ela é constante e seu marido pode esperar que ela reaja em amor. Ela tem boas maneiras. O amor não procura os seus interesses. O egoísmo é falta de amor, um problema comum com o qual os pastores e conselheiros matrimoniais se deparam. A esposa pode demonstrar amor ao marido realizando os desejos dele, se isso não envolver pecado. Ela deve estar mais preocupada com o que faz para ele do que com o que ele faz para ela. Uma esposa teimosa e egoísta provoca seu marido à frustração e ao desencorajamento. Portanto, ela deve considerá-lo mais importante do que ela mesma, Filipenses 2:3, e não buscar seus próprios interesses, 1 Coríntios 13:5. O amor não se exaspera. Demonstrar amor significa que a esposa se controla mesmo sob as mais difíceis circunstâncias. Um fato triste é que às vezes as esposas ficam irritadas e provocadas, mesmo quando as circunstâncias não são especificamente difíceis. Uma esposa demonstra amor quando possui a virtude do autocontrole. Ela percebe que não lhe sobrevém tentação que não seja humana, mas que Deus é fiel e não permitirá que ela seja tentada além de suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de que sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Em vez de se encolerizar, ela responde com paciência e bondade. O amor não se ressente do mal. A esposa demonstra amor não se apegando à sua amargura, mas perdoando, não trazendo de volta o passado ao seu marido e não remoendo pensamentos amargurados. Ficar atenta a si mesma e a corrigir seus pensamentos é um bom modo de demonstrar amor. Remoer a ofensa sofrida é falta de amor, é ressentir-se do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Uma esposa amorosa é alguém que não somente lida de maneira apropriada com o pecado em sua vida, mas também não influencia, tenta ou provoca seu marido a pecar. Ela lhe diz a verdade. Uma consequência de ser justa é que ela, ao mesmo tempo, demonstra amor. Outra maneira de demonstrar amor a seu marido é estimulá-lo ao amor e às boas obras, encorajando-lhe e dando-lhe suporte a fim de que ele seja piedoso e pratique atos piedosos. Hebreus 10:24. O amor tudo sofre. Tudo sofre inclui momentos em que seu marido é egoísta ou que esteja passando por dias difíceis no trabalho. Ela está comprometida com ele e ele sabe disso.
Amar envolve sacrificar o eu, e é importante lembrar que se ela tem de sofrer, que seja por praticar o que é bom. 1 Pedro 3,17. O amor tudo crê. O amor bíblico pinta o outro com a melhor cor possível. Em outras palavras, a esposa demonstra amor ao marido acreditando no melhor, ao invés de presumir o pior a respeito do que ele diz ou faz e de seus motivos. Quando, por vezes, o pior é um fato, a esposa tem de organizar sua vida e seus alvos pela fé e não pelo que vê. Em outras palavras, não importa o que seu marido tenha feito. Uma esposa amorosa e piedosa confia que a soberania de Deus está sobre o seu casamento. Ela sabe que Deus tem um propósito nas circunstâncias e crê, sem dúvida alguma, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. O amor tudo espera. Toda a esperança da esposa cristã está baseada em Jesus Cristo. E todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos 10:11. Sua esperança é uma expectativa confiante, não apenas um pensamento desejoso. Sua esperança está arraigada no eterno Rei da Glória, o Todo-Poderoso, Criador do universo, que a seu tempo realizará o que convém. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Um crescimento visível de sua esperança em Deus é confiar que seu marido se tornará mais e mais piedoso, se ele é crente, e que talvez seja salvo, caso ainda não seja. Tudo que o amor espera abrange cada aspecto de seu casamento e de relacionamento com seu marido. Ela deve dizer a si mesma coisas do tipo: meu marido me desapontou, mas Deus nunca me desapontará. Deus pode usar o que aconteceu para levar o meu marido a arrepender-se. O amor tudo suporta. A esposa que tudo suporta encara tribulações e pressões que vêm à sua vida como uma oportunidade especial de tornar-se mais semelhante ao Senhor Jesus. Nem sempre ela tem prazer em tempos difíceis, mas os suporta com o auxílio de Deus. Ela demonstra amor como Jesus, que suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Hebreus 12:2. Por que ele fez isso? Em troca da alegria que lhe estava proposta. Hebreus 12:2. Semelhantemente, a esposa pode escolher demonstrar amor a Deus e a seu marido, suportando de maneira correta as tribulações e pressões que sobrevêm ao seu casamento. Ela pode dizer a si mesma: isto é bem difícil, mas com a graça de Deus posso suportar. Revestir-se de amor começa com motivações e pensamentos bíblicos e progride para as ações. Sentir amor e entusiasmo para com seu marido só começará depois que você estiver praticando pensamentos e ações amorosas por um tempo. Considere cuidadosamente os seguintes exemplos de pensamentos amáveis. Pensamentos amáveis. Ele pode não estar de bom humor, mas não vou evitá-lo, pois o amor não se exaspera. 1 Coríntios 13:5. Posso demonstrar-lhe amor ouvindo com paciência, pois o amor é paciente. 1 Coríntios 13:4. Cada dia que suporto de maneira correta esse tempo difícil, estou mostrando amor a meu marido, porque o amor tudo suporta. 1 Coríntios 13:7. Não ficarei pensando no que ele fez, porque o amor não se ressente do mal. 1 Coríntios 13:5. Uma vez que não posso provar o contrário, eu lhe demonstrarei amor acreditando no melhor. 1 Coríntios 13:7. Vou demonstrar amor ao meu marido ficando feliz por ele jogar futebol, pois o amor não age em ciúmes e não procura os seus interesses. 1 Coríntios 13:4-5. A seguir, sugiro enfaticamente que você decore 1 Coríntios 13:4-7. Anote cada aspecto do amor contido nessa passagem. Pense e escreva modos específicos e concretos pelos quais você pode expressar amor ao seu marido, por meio de seus pensamentos ou de suas ações. Se houver alguma senhora mais velha e mais madura espiritualmente em sua igreja, você pode considerar a possibilidade de pedir-lhe que a ajude nesse projeto. Trabalhe nisso diligentemente. Revestir-se de amor não acontece automaticamente. Este é o maior mandamento. Deve ser a qualidade de caráter sobre a qual você mais se empenha. Apenas ler este livro não fará de você uma pessoa mais amorosa. Revestir-se de amor, sim.